Eu sou Luciana Húngaro, aqui do espaço Reconstruir Psicologia, e hoje eu vou entrevistar a psicóloga Laura, nossa convidada. Laura, muito obrigada por aceitar o nosso convite de vir aqui. Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho de você. Claro, primeiramente, obrigada, Luciana, por me convidar e possibilitar um espaço para a gente falar de um assunto tão importante. Meu nome é Laura, eu sou psicóloga clínica, formada há 19 anos, fiz especialização em violência doméstica contra crianças e adolescentes, sou mestre em psicologia da saúde e desde o início da minha formação mantenho os meus estudos em psicanálise. Então, são 19 anos aí na área clínica e 11 anos de atuação na docência. Então, isso contribuiu bastante para a minha formação e para desenvolver aí os conhecimentos, principalmente do tema que a gente vai falar hoje. Tá certo. O nosso tema de hoje é Entre Perdas e Ganhos, o envelhecimento e os seus vários lados. Laura, o envelhecer, ele é natural, ele é normal, né? Porém, tem muitas pessoas que sofrem com esse envelhecimento. Você pode falar um pouco sobre esse sofrimento e que tipo de sofrimento que a pessoa pode desenvolver com o envelhecimento ou pelo tempo, né? Pelo o termo envelhecimento. Bom, Luciana, a gente tem que entender que envelhecer faz parte do processo de vida, né? Então, no nosso processo de desenvolvimento. Conforme nós vamos nos desenvolvendo e vamos alcançando maturidade, depois indo rumo ao envelhecimento, nós vamos tendo várias vivências, né? Então, nós temos, primeiramente, as vivências de aquisições. Então, nós vamos fazendo aquisições conforme nós vamos deixando de ser crianças e vamos alcançando aí níveis mais amadurecidos. Então, uma criança mais velha, um puber, um adolescente, um adulto. Quando a gente vai pensando o processo do desenvolvimento, nós vamos pensando em tudo que nós vamos fazendo aquisições, né? E nós, nessa trajetória, nós construímos laços afetivos, nós construímos conhecimento, nós construímos relações, construímos patrimônio, né? E então, quando a gente pensa no que a gente constrói, nós estamos falando em ganhos, né? O envelhecimento, assim, na nossa sociedade, ele é muito associado com perdas, né? Então, uma das características, quando a gente vai estudar envelhecimento, aí a gente vem lá, né? Então, existem as perdas fisiológicas, as perdas cognitivas, as perdas sociais, as perdas de familiares, de entes queridos, né? Então, para muitas pessoas, conforme o que acontece na experiência de vida, vai ficando muito difícil lidar com o que se perde, né? Acho que o envelhecimento ele vai ficando sofrido para as pessoas que acabam vendo ele como um processo de perda. E se a gente for pensar dentro do nosso desenvolvimento, né, o envelhecer ele requer em lidar com um corpo que se modifica. Então, é um corpo que pode apresentar perdas motoras, perdas cognitivas, a saúde biológica, então pode aparecer doenças como pressão alta, diabetes, a questão de nódulos, cânceres, enfim, doenças senis como Alzheimer. Então, quando a gente vai falando do envelhecer e da dor do envelhecer, é muito mais em constatar que a gente vai perdendo jovialidade, né? E que a gente vai passando a vivenciar experiências de um corpo que vai modificando, né? E vai modificando e mostrando o quê? Dificuldades de funcionamento e tudo mais, né?
Então, se a gente olhar para as perdas, vai ser um grande sofrimento mesmo, né? E talvez esse seja o grande desafio do envelhecer, da gente conseguir olhar para ele de uma outra maneira, né? Porque ao mesmo tempo que tem um corpo que envelhece, existe uma mente que aprende, né? E eu diria que essa é a contrapartida do envelhecer. O corpo declina, mas se nós pudermos passar pela vida, pelo processo de vida, atentando ao que aprendemos com o que vivemos, isso vai fazendo com que nós tenhamos uma ampliação sobre a vida, ampliação de como a gente vê a vida, de como a gente lida com ela, das nossas perspectivas. Então, quando nós falamos em envelhecer, a gente tem um declínio do corpo, mas se a gente pôde aprender com a vida, a gente tem uma ampliação da mente, que é aquilo que a gente fala da sabedoria do velho, da sabedoria do sábio, né? Que é aquele que passa por uma vida e tira o aprendizado. Então, o que a gente fala na questão de saúde mental é que para lidar com as dores de um corpo que declina, a gente precisa ter uma mente que mostre que existe a vantagem de ter aprendido com a vida, né? E aí isso tornaria o envelhecer algo que pode levar a uma satisfação, porque você passa a enxergar a vida de uma maneira diferente. O envelhecimento, então você está dizendo que o envelhecimento ele nos traz aí uma bagagem, né? uma vivência, uma história de vida, né? Aquilo tudo que a gente vai aprendendo com os anos, com o passar do tempo. E é isso que vai diferenciar, então, a forma como a gente olha. A gente perdeu ou a gente ganhou? Isso. Né? Isso que vai diferenciar a forma como essa pessoa vai sofrer pelo envelhecimento. O declínio corporal ele vai acontecer. Sim. Né? Não anula o outro. A questão é se a gente pode tirar ganhos da própria questão do processo de vida. Sim. Né? É inevitável o declínio do corpo com o passar do tempo. Né? Por mais que a gente lute contra, né? A gente pode tingir cabelo, a gente pode fazer emagrecimento, a gente pode fazer plástica, procedimento estético, para tentar evitar o contato com o processo de envelhecer. Mas, independente disso, o envelhecimento continua. Né? Então, como lidar com isso? Que não tem remédio, né? Não tem como parar. Né? Eu penso que a maneira de lidar com isso é aceitar que o envelhecer ele faz parte do nosso processo de desenvolvimento. E se a gente for pensar o que é envelhecer, envelhecer é... Muitas vezes as pessoas falam assim, envelhecer é perder tempo de vida, assim, cada dia que passa eu tenho menos tempo de vida, né? Então fica no sentido de perda. Mas se eu olhar que o fato de eu estar envelhecendo quer dizer que eu estou vivendo, você ganhou, não perdeu. Exato. Né? Então eu estou tendo tempo de vida, eu estou tendo a possibilidade de viver. Porque para não envelhecer tem que acontecer uma coisa, Lu. Eu tenho que morrer. É verdade. Então... E aí você não envelhece, não chega na idade. Exato. Então, se a gente consegue olhar para o envelhecimento como possibilidade de vida, ele deixa de ter essa conotação tão negativa de estar perdendo e de não estar... de ficar nesse sentimento do menos mesmo, né? Porque a gente vai ficando nessa... O envelhecer, ele dói quando a gente sente que a gente perde. E aí muitas pessoas podem falar, Laura, mas perde mobilidade, perde saúde, perde capacidade cognitiva. Realmente, a gente tem um declínio das nossas funções vitais, né?
É como se fosse uma espécie de prazo de validade, né, para essas funções todas. A gente, na verdade, o corpo, ele vai ter, prazo de validade é difícil, né? Mas eu fico pensando que o corpo, ele vai modificando a forma de funcionar, Sim. né? E algo que tem mais tempo de uso tem um desgaste maior do que aquilo que é novinho, né? É verdade. Só que tem uma outra questão. Quando a gente tem lá a bicicleta novinha, né, e que a gente vai usar, às vezes a gente pode colocar ela sobre uma sobrecarga, né, porque a gente não sabe como funciona. Ela até funciona, mas às vezes pode criar o quê? Esgarçar peças, que vai demorar um tempo para ver. Né? Então, quando a gente é jovem, a gente aguenta muitas coisas, né? Conforme a gente vai aprendendo com a vida, eu entendo que a gente vai tendo uma percepção de que, será que eu preciso fazer desse jeito? Né? O aprender com a vida é justamente aprender a analisar o que é que você precisa fazer e de que forma você precisa fazer. Então, quando eu faço isso, eu acabo preservando o meu corpo de esforços que talvez ele não precise. Né? E aí eu entendo que é aprender com a experiência e poder tomar decisões que respeitam o meu corpo, que respeitam as minhas necessidades, que respeitam a minha forma de ser. Isso é algo que a gente aprende com a experiência. Né? Porque quando a gente é jovem, a gente acredita que o nosso corpo pode tudo, que a gente pode tudo. É com o tempo de vivência que a gente vai se dando conta que podem haver outras maneiras de fazer, outras formas de ser. Sim. Você comentou, fez um breve comentário sobre tratamentos estéticos. Uhum. Esses tratamentos estéticos que nós temos hoje, que puxa aqui, pinta ali, enche aqui, tira dali, né, para se manter jovem dentro de um padrão estético que a sociedade impõe de jovialidade, né, para não aparentar o envelhecimento na pessoa. Esses tratamentos estéticos, eles podem sair fora do controle do aceitável e se tornar uma doença a ponto da pessoa não perder noção completamente de quem ela é, para se tornar aquilo que ela não vai conseguir ser nunca. E aí é um complemento. Em que ponto o psicólogo, o atendimento psicológico pode ajudar a equilibrar esse descontrole por querer ser parte de uma sociedade e entrar dentro desses padrões? Sabe, Luciana, eu penso que aqui a gente entra num aspecto que pode ser bastante delicado para muitas pessoas e que é um aspecto delicado para os seres humanos, que é a questão de que somos finitos, é a questão da nossa finitude, né? E assim, é sempre uma surpresa quando um jovem falece, né? Porque a gente não espera que uma pessoa jovem possa vir a falecer, não é o esperado. Mas conforme o tempo vai passando, né, e quanto mais envelhecemos, a possibilidade dessa finitude fica mais perto da gente. Né? E o corpo que vai mudando e vai dando os sinais dessa mudança, ele vai trazendo para a gente essa lembrança de uma proximidade da finitude. Né? A finitude pode chegar para a gente em qualquer momento da vida. Né? Só que conforme a gente vai vivendo e vai envelhecendo, a constatação da finitude parece que vai ficando mais consciente. Né? Ou mais perto. Quando a gente vai falando dos processos estéticos, e eu não tenho nada contra, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que nos faz sentir bem. Sim. Né?
Mas eu penso que uma das questões que me preocupam é quando a pessoa ela entra num movimento de tentar evitar a qualquer custo a percepção do envelhecimento dela. Que aí ela pode sim entrar no movimento de um excesso de procedimentos, colocando em risco, porque esses procedimentos, por mais simples que sejam, eles têm seu risco. Sim. Né? São invasivos, né? Muitos Alguns deles são invasivos, né? Sim. Então, o excesso, ele vai mostrando o quê? Uma dificuldade emocional de lidar com a situação que faz parte do processo de vida, que é o envelhecer. Então, quando a gente fala de um excesso que pode até desconfigurar a pessoa, descaracterizar a pessoa, nós vamos falando de algo que está extremado. Né? E todo o extremo, ele precisa ser visto com mais cuidado. Porque eu entendo, logicamente que cada caso é um caso, mas eu entendo que ao tentar evitar de ter este corpo com características envelhecidas, eu estou tentando evitar a constatação de que eu estou envelhecendo, né? E de que se eu não estiver envelhecendo, eu posso estar mais longe da minha finitude, né? Mas isso não tem como a gente evitar. A finitude, ela vai chegar. Ela pode chegar para um bebê, ela pode chegar para uma criança, ela pode chegar para um adolescente, para um adulto e para uma pessoa mais idosa. Né? Em algum momento ela vai chegar para a gente. A questão é o como vamos aproveitar o tempo que temos até o momento que ela chega para a gente. Né? Mas o envelhecer, ele vai colocando a gente cada vez mais próximo da percepção dessa finitude. E eu penso que é isso que acaba desencadeando, talvez, muita ansiedade, depressão para algumas pessoas, pânico, né? Então, pessoas que às vezes podem ir para um excesso de procedimentos estéticos, essa pessoa ela pode estar talvez mostrando para gente ou tentando comunicar para gente a dificuldade que é para ela constatar que a finitude está mais perto do que estava alguns anos atrás. Né? Então, aí é sempre muito preocupante e quando a gente percebe excesso de preocupação com isso, eu penso que é importante buscar um auxílio, sim, né? A psicoterapia pode ser uma das formas de lidar com isso, por exemplo. Então, Laura, o que na prática pode ser feito com essas pessoas que sai do controle a questão do envelhecimento, de não aceitação, de buscar procedimentos estéticos e sai fora do controle dessa pessoa? O que pode ser feito para amenizar essa questão desse sofrimento? Porque a pessoa acaba sofrendo com isso, né? Sim. Olha, acho que quando a gente fala dessa busca por manter uma juventude a todo custo, eu entendo que existe algum outro motivo psíquico por trás, né, que faz essa movimentação, né? Então a gente precisa entender qual é essa motivação, né, que vai levando essa pessoa a essa busca exagerada por fazer a manutenção de uma juventude que cronologicamente foi perdida, né? E foi perdida pelo processo natural da vida, porque conforme a vida vai caminhando, existem outras possibilidades, né? Outras coisas a serem feitas, né? A vida, ela tem as fases, né? Então, cada fase, ela vai dar pra gente a oportunidade de vivências novas, diferentes. Se a gente estiver aberto a olhar isso, a gente pode aprender com aquilo e pode vivenciar coisas diferentes. Agora, quando a gente fica muito assustado com o que é que vai vir e o que vai acontecer, ou com medo, ou com ansiedade do que aquele caminhar significa,
a gente precisa entender qual é o medo, ou qual é o aspecto psíquico que está por detrás, para ajudar aquela pessoa a repensar aquilo, né? A se relacionar com aquilo de uma maneira que seja menos sofrida para ela. Né? Então, eu entendo que para lidar com esse tipo de dor causada por uma busca exagerada de uma manutenção de uma juventude que não é possível manter, né? Eu entendo, então, que a gente precisa ajudar essa pessoa a poder repensar isso, né? E poder, então, entender o porquê que ela está nessa busca. Bom, eu acho que é importante também pontuar, Luciana, a gente está falando do procedimento estético, mas esse é um dos aspectos, né, que podem denunciar que o processo de envelhecimento não está sendo bem aceito pela pessoa. Nós podemos perceber outros tipos de comportamentos também que revelam isso para a gente. Então, a pessoa que vai se isolando, vai tendo dificuldade de sair à rua, vai tendo dificuldade de manter as suas relações familiares ou sociais, né? Isso pode ser também um indício de que a pessoa está lidando mal com isso, pode ser um indício de um processo depressivo ou de um processo ansioso, quando ela fica com medo de ir para a rua, principalmente se ela estiver sozinha, né? Então, é necessário dizer assim que as manifestações da dificuldade de envelhecer, elas podem aparecer de várias formas, né? Então, o sentimento depressivo, o sentimento ansioso, né? As dificuldades de tocar a rotina podem ser uma das formas também, né? Podem ser formas de denunciar essa dificuldade. Né? Então, é importante que a gente esteja atento aos comportamentos das pessoas, para que a gente possa ver se elas estão precisando de ajuda ou não. Tá? Laura, qual a mensagem que você deixa para os que já chegaram na fase idosa e tá tudo ok, elas estão se sentindo super bem com tudo que elas aprenderam e não perderam, né? Porque você falou aí que tem as duas formas de encarar esse envelhecimento. E para as pessoas que nunca pararam para pensar nessa fase, porque tem a pessoa que nunca parou, não vou ficar velho, né? Tem gente que não pensa, não tira um tempo, uma parte ali da vida para analisar o que já aprendeu e o que já passou e o que vai vir, né? Então, existem esses dois tipos de público, os que aceitam o envelhecimento e os que nunca pensaram nisso. Eu vou ser jovem para sempre. Qual a mensagem que você deixa para esses dois públicos? Luciana, eu acho que eu deixo a mensagem, acho que são para todas as pessoas, né? Independente de onde elas estão, acho que conforme a vida vai passando, a gente vai, com o amadurecimento, a gente vai se dando conta que amadurecer é possibilidade de vida, né? Eu estou tendo o privilégio de ter esse momento aqui com você porque eu estou viva, né? E o envelhecer é a constatação dessa possibilidade de vida, porque quanto mais eu envelheço, mais tempo de vida eu tenho, né? Então, quando a gente se dá conta disso, a gente passa a olhar para o nosso corpo com mais respeito, cuidado, carinho, no sentido de que a gente pode cuidar dele, né? Porque assim, se o envelhecer é um privilégio de poder estar mais tempo por aqui e usufruir do que eu tenho aqui, quanto melhor estiver esse corpo e a cabeça que é contida dentro desse corpo, melhor eu vivo esse momento aqui, né? Então, o amadurecer ele vai trazer isso de permitir, assim, de poder pensar como cuidar desse corpo, como cuidar dessa mente, como cuidar das relações, dos sentimentos, enfim, tudo aquilo que está à nossa volta, né? Então, acho que a mensagem que eu deixo
para tentar olhar para a vida, né, o envelhecer, não como algo que vai se perdendo, e sim como algo que nós ganhamos, porque foi um tempo que ganhamos para estar aqui, né? E que se a gente conseguir compensar, então, perdas corporais, perdas motoras, cognitivas, de pessoas, né, que a gente tem ao longo da vida, por aquilo que nós também ganhamos ao longo da vida, talvez fique mais fácil da gente ver Mais quais são os leve, né? benefícios. Sim, porque assim, as perdas vão acontecer, não é que a gente deixa de sentir, a gente sente as perdas, mas quando a gente sente as perdas e também reconhece o que a gente ganhou por estar aqui, ou o que a gente conquistou, ou construiu por estar aqui, isso mitiga um pouco o sentimento de perda e possibilita a gente poder se satisfazer também com aquilo que foi construído e com aquilo que foi usufruído, né? Talvez a dificuldade fique para quando a gente sente que não usufruiu. Então, se a pessoa está achando que passou pela vida e não usufruiu dessa vida, não aproveitou essa vida, é importante que ela procure um profissional, alguma ajuda, alguém, para que ele possa pensar sobre de que forma ele aproveitou a vida. Porque quando a gente envelhece sabendo que a gente aproveitou da vida que a gente teve, da vida que a gente tem, o envelhecimento ele é só mais uma parte dessa vida e ele deixa de ser um grande problema. E o papel do psicólogo nesse processo todo, ele é muito importante, né? Eu vejo, assim, que é muito importante o papel do psicólogo nesse contexto todo, porque as pessoas que não conseguem chegar nesse entendimento pleno, nessa situação do envelhecer de uma forma saudável, porque esse envelhecimento de forma não saudável é que traz todos esses prejuízos, né? E o psicólogo, nesse contexto, ele faz a pessoa se enxergar de uma forma mais saudável, mais tranquila, mais leve, levando aí a ter um desenvolvimento aí na fase idosa bem bacana, né? O psicólogo ele é o profissional que tem como objetivo ajudar as pessoas a entenderem o que elas estão sentindo, né? Uhum. Então, se para a pessoa está difícil encontrar qual é o sentido da vida dela, pelo fato dela estar envelhecendo, ou pelo tempo que já decorreu até aquele momento, eu penso que o psicólogo pode ser um profissional que vai ajudá-lo a pensar o como essa pessoa está sentindo aquele determinado momento e mostrar talvez novas perspectivas sobre aquilo que foi construído até aquele momento, né? E aí talvez fazer com que ela se relacione com a própria vida de uma maneira que para ela seja melhor. Né? Então, Laura, eu te agradeço pela sua entrevista, por ter vindo até aqui. Nosso público, o seu público que vai nos assistir, que está nos assistindo nesse momento, com certeza cresceu muito, né, com todo esse ensinamento, porque é uma aula que a gente tem aqui quando a gente faz as entrevistas, a gente acaba aprendendo muito mais, porque cada entrevistado traz uma aula para a gente, né? E isso é muito bacana. Te agradeço muito por ter aceitado, por ter vindo. Peço para que você se despeça do nosso público, do seu público também vai assistir, também está assistindo. E o que eu deixo é que façam terapia, não importa a idade. O que eu deixo. Agora, ela vai deixar alguma coisa também que eu creio que seja bom. Bom, Luciana, quero agradecer o convite, quero agradecer a possibilidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência de vida, que compõe esse meu envelhecer, né? Eu acho que aquilo que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje é o que eu reuni ao longo do tempo que eu estou vivendo, né? Então, acho que é isso. Se a gente olhar para o que a gente
viveu e poder olhar o que aprendemos com aquilo, aquilo sempre vem para nos enriquecer, né? Então, vamos tentar encontrar na nossa trajetória de vida o que é que construímos com as riquezas das nossas experiências, né? Às vezes a gente não está vendo qual é a riqueza, mas se a gente souber como olhar, a gente encontra ela, porque ela está lá em algum lugar, né? Então, eu quero te agradecer por me permitir compartilhar essas minhas pequenas riquezas, né? E que são experiências e estudos que me deixam muito feliz, porque fazem muito sentido para mim, e no momento em que faz sentido para outra pessoa, me deixa muito feliz. E falar para as pessoas buscarem, né? Buscarem se sentirem bem, porque a vida ela está aí para gente poder viver, né? E o viver bem, eu não estou dizendo de viver só alegre. O viver bem é poder ter todas as emoções que compõem a vida, inclusive a tristeza, a dor, mas sabendo lidar com elas. Eu penso que o viver bem é quando eu consigo acolher tudo aquilo que eu sinto e poder dar espaço para elas existirem dentro de mim, porque aí eu me conheço bem, me conhecendo bem, eu me posiciono bem, eu cuido bem de mim. Acho que é isso. Obrigada. Pessoal, todos os nossos contatos, tanto da Clínica Reconstruir Psicologia, quanto os contatos da Laura, estarão nas descrições do vídeo. E te encontro no próximo vídeo. Até lá!